Imagine só você apontando um telescópio poderoso para uma estrela e encontrando uma estrutura ao redor que lembra muito uma galáxia. Foi exatamente esse tipo de característica que o Hubble e outros telescópios poderosos já fotografaram ao longo de décadas. Os astrônomos chamam essas estruturas de discos protoplanetários, descritos como o primeiro estágio de um sistema planetário em potencial. Há vários deles espalhados pela galáxia, inclusive ao redor de estrelas próximas, como Fomalhaut. Agora, o James Webb foi apontado para essa estrela e usou seu poder óptico fenomenal para fazer a imagem mais nítida já vista de um disco de detritos estelar. No vídeo de hoje vamos entender a nova imagem inédita do James Webb do sistema Fomalhaut. A formação de planetas continua sendo um tema cada vez mais explorado pelos astrônomos. A descoberta de discos protoplanetários em torno de estrelas distantes tem fornecido pistas valiosas sobre o processo de formação de planetas. Esses discos são observados em todo o céu e representam uma fase inicial na história de um sistema planetário em formação. E bom, se você acompanha o canal com certa frequência, sabe que vez ou outra esse assunto volta à tona aqui nos vídeos. No final das contas, ainda há muito que aprender com esses cenários cósmicos, e a estrela Fomalhaut veio para desafiar os astrônomos. Se você não a conhece, essa estrela é na verdade um sistema triplo, localizado a 25 anos-luz de distância na direção da constelação do Peixe Austral. Embora essas estrelas do sistema não estejam muito próximas uma das outras, elas estão gravitacionalmente ligadas. A estrela principal, Fomalhaut A, é muito jovem em termos cosmológicos, com a idade estimada em não mais que 300 milhões de anos. Isso significa que é mais nova do que a própria vida na Terra e é mais quente e brilhante do que o Sol, com temperaturas superiores a 8.000 graus Celsius e quase o dobro da massa da nossa estrela. Mas o que chama atenção mesmo é as observações que mostram que Fomalhaut A tem um disco de poeira fascinante em torno dela, no qual fenômenos estranhos foram detectados, e vamos falar sobre eles logo mais. O sistema é composto por duas estrelas menores orbitando a estrela principal a uma distância de 2,5 anos-luz. Para você ter uma noção, a distância da estrela é tão relevante do sistema principal que o par acaba adentrando a delimitação de outra constelação. Porém, o nosso foco hoje é Fomalhaut A, onde o James Webb foi apontado recentemente. Na realidade, o sistema em si já é bem estudado, com o telescópio espacial Hubble e o Complexo ALMA no Chile, capturando imagens e revelando um imenso disco de grãos de matéria em torno da estrela. Essa nuvem pode já ter formado planetas, mas ainda há controvérsias sobre a associação desses discos encontrados na região com a formação planetária em si. É aqui que está o mistério, pois os discos de formação planetária foram encontrados, mas não há indícios de planetas por lá. O sistema apresenta múltiplos discos, incluindo um disco interno de carbono a uma distância de 16 milhões de quilômetros da estrela, outro disco a quase 150 milhões de quilômetros, além de outros menos densos em direção ao espaço interestelar. Embora mundos possam realmente aparecer em meio a esse ambiente caótico e através de colisão de grãos de matéria, um possível mundo descoberto em 2008 se mostrou intrigante. Na época, os astrônomos detectaram esse possível planeta usando imagens do Hubble, só que pesquisas posteriores mostravam que o cenário era bem mais complexo do que se imaginava. Basicamente, entre o amontoado de matéria, um pontinho brilhante se revelava como um possível planeta gigante orbitando Fomalhaut. Nas observações seguintes, o Hubble continuou vendo o objeto, e os astrônomos já estavam seguros de que estavam vendo um planeta de verdade, tanto que ele acabou ganhando um nome próprio, de Dagon. O que ninguém esperava é que o planeta simplesmente começou a desaparecer de lá, onde cada vez mais sua luz ficava fraca e menos nítida. Após as análises, foi constatado que o objeto inicialmente identificado como um planeta era, na verdade, uma grande nuvem de gás em expansão ao redor da estrela Fomalhaut.
Entendeu agora a complexidade que está por trás de Fomalhaut? O James Webb foi usado para registrar então uma imagem incrivelmente nítida em infravermelho que deixa as imagens do Hubble comendo poeira. Simplesmente você está diante da imagem mais nítida já registrada de um disco de detritos ao redor de uma estrela distante. A princípio, os pesquisadores esperam estudar o primeiro cinturão de asteroides já visto fora do nosso sistema solar, mas acabaram sendo surpreendidos também pela complexidade das estruturas de poeira encontradas por ali. No total, foram identificados 3 cinturões alinhados, que se estendem a 23 bilhões de quilômetros da estrela, o que corresponde a 150 vezes a distância da Terra até o Sol. O cinturão mais externo possui uma escala aproximadamente 2 vezes maior do que o cinturão de Kuiper do nosso sistema solar. Além disso, o telescópio James Webb também revelou pela primeira vez as faixas internas nunca antes vistas, nem mesmo nas imagens do Hubble. O que as imagens anteriores revelavam era a poeira externa de Fomalhaut, mas só o James Webb mesmo que foi capaz de identificar os anéis de poeira mais internos. Mas e os planetas? Bom, o mistério continua. Os astrônomos argumentam que assim como os cinturões de asteroides e poeira vistos aqui em nosso sistema solar, os cinturões de poeira em torno de Fomalhaut podem estar sendo moldados por planetas invisíveis até então. Júpiter molda constantemente o cinturão de asteroides, enquanto Netuno esculpe a borda interna do cinturão de Kuiper. E corpos desconhecidos, talvez um planeta 9, possa guiar a borda externa do nosso sistema em distâncias ainda maiores. A NASA espera que conforme o James Webb for capturando mais imagens desses sistemas, podemos aprender mais sobre essa configuração complexa de planetas em torno de outras estrelas. Se houver padrões, o telescópio será capaz de descobrir. Seguindo nosso conhecimento atual, é comum que os discos de detritos, como esses vistos por lá, se desenvolvam depois da formação dos planetas e da dispersão do gás primordial. Esses discos podem ser formados por colisões catastróficas entre pequenos corpos como asteroides, que pulverizam suas superfícies e criam nuvens de poeira e outros detritos. De qualquer forma, as características dessas nuvens de poeira fornecem informações valiosas sobre a estrutura desses sistemas, revelando detalhes sobre planetas do tamanho da Terra e até mesmo asteroides que são muito pequenos para serem observados individualmente em um sistema tão distante. A nova imagem é fantástica e só demonstra a complexidade de um sistema tão próximo da gente. Eu tenho certeza que o James Webb ainda vai render boas descobertas sobre esses sistemas planetários em potencial. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!